Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são barbante número 8, na cor azul, na cor amarela, cor crua, vermelho e verde. Você pode utilizar as cores que você desejar, as cores da sua preferência, ou as cores que você tiver em casa, de sobras, de trabalhos que você fez. Você pode reaproveitar aqueles restinhos de barbante e fazer este trabalho. Você vai utilizar também agulha de crochê 4,5 milímetros e agulha de tapeçaria. É uma agulhinha maior, que dá para passar o barbante 8. Além disso, você vai precisar também de fibra para o enchimento do trabalhinho. Então, essa fibra que nós utilizamos aqui é aquela fibra sintética que você encontra em qualquer loja de fios e aviamentos. Fibra sintética você vai precisar. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este kit. Então, primeiramente, você vai utilizar as cores amarela, verde e azul para fazer um dos brinquedinhos do kit, que é a trancinha. Então, como nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer a corrente dupla, 3 correntes duplas, uma de cada cor, de 45 centímetros, 50 centímetros cada. Você pode fazer até 50 centímetros. Depois, nós vamos trançar essas 3 correntes duplas e vamos desfiar as pontinhas. Então, no site, nós já ensinamos como se fazem as correntes duplas. É só você fazer 3 correntes duplas de 45 centímetros cada. Depois que você fizer as 3 correntes duplas, elas vão ficar assim. Quando você for fazer as correntes, você faz a laçada inicial deixando um pedacinho de fio no início, e quando você arremata, você deixa um pedacinho de fio no final. O que você vai fazer agora? Você vai juntar as 3 pontas das correntes duplas e vai fazer um nozinho em uma das pontas, com as 3 pontinhas. Vai puxar as 3 pontinhas ali por dentro e vai levar o nozinho bem para a ponta. E vai apertar bem esse nó. Então, fica esse nozinho na ponta. Aqueles fiozinhos que ficaram lá do início, você vai pegar a sua agulha de tapeçaria e vai passar pelo meio do fio do barbante, porque são fios enroladinhos, fios trançados. Dessa forma, você passando a agulha de tapeçaria pelo meio do fio, ele já desfia, ele desenrola. Aqui temos o verde que está enroladinho, a gente passa a agulha ali pelo meio, ele vai desfiando. Geralmente o cachorro, ele adora brincar com esse tipo de trancinha. Então, a gente desfia as pontinhas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trançar. Como uma trança, normalmente. A gente vai trançando, uma vez o verde para cá, uma vez o amarelo para cá. Uma vez o azul para cá, uma vez o verde. Quem já sabe fazer trança, não vai encontrar dificuldade, Amarelo, passo o azul para o meio, trago o amarelo para o lado. Você vai trançando. Até ficar uma pontinha lá no final que dê para você fazer outro nozinho, Então, você vai apertando bem o trançado e vai fazendo uma trança, como se fosse uma trança de cabelo. Deixando uma pontinha lá no final para fazer o nó. Depois que você já trançar um bom pedaço, aqui no final sobram um pedacinho de cada trança para você fazer o nó. Então,
Você vai apertar bem ali até onde você fez a trança e vai fazer um nozinho ali no final. Você sempre procura puxar o nozinho bem para a ponta e apertar bem, porque geralmente o cãozinho ele gosta de morder muito. Então a gente puxa e aperta bem o nozinho lá para a ponta. Você pode fazer essa trancinha mais grossa se você preferir. Depende do tamanho do cãozinho também e a boca do cãozinho. E lá no final você vai desfiar também. Ó. Bem simples de ser feita a trancinha. Depois nós vamos ensinar a bolinha e o ossinho. Bolinha também bem simples de ser feita, o ossinho também. Você vai ver que numa tarde você deixa o kit pronto, menos de uma tarde. Ó, com 3 brinquedinhos diferentes para o seu gatinho, que no caso gosta mais de bolinha, ou para o seu cãozinho. Ó. Então, a trancinha ela está pronta. Geralmente a gente brinca com o cãozinho segurando uma das pontas e ele puxa a outra. Dessa forma que eles gostam de brincar com esse tipo de trancinha. Agora nós vamos ensinar para você como fazer a bolinha. Essa bolinha ela é feita de uma forma diferente, ela não é feita toda de uma vez só. A gente faz 2 partes que são circulares e depois a parte do meio que une essas 2 partes. Então, as partes das laterais nós vamos trabalhar em vermelho. Você vai começar fazendo o anel mágico. No site nós ensinamos como fazer o anel mágico, caso você não saiba. Então, a gente vai começar com o anel mágico e vai fazer a correntinha para prender e 8 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois que você trabalhar os 8 pontos baixos, você alarga um pouquinho a laçada do último ponto e puxa o fio inicial para fechar. Puxa bem para deixar o centro bem fechadinho. Agora, você já pode fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Para a próxima carreira, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Então, nós vamos passar de 8 para 16 pontos. Você vai subir 2 correntes para o primeiro ponto e naquela mesma base você já faz o segundo ponto baixo. Agora, você trabalha 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, essa carreira ela vai dar 16 pontos. 2 pontos baixos para cada ponto. Depois que você trabalhar os 16 pontos, você vai fechar a carreira na segunda corrente, daquelas 2 que você sobe no início. Para a próxima carreira agora, você vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, você sobe 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto e no próximo ponto de base, você faz o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Para o ponto seguinte, você trabalha apenas um ponto. Para o próximo ponto, você trabalha 2 pontos baixos. E assim você vai trabalhando por toda a carreira, aumentando num ponto sim, no outro não. Depois que você trabalhou essa carreira aumentando num ponto sim, no outro não, você vai fechar a carreira na segunda corrente do primeiro ponto. Para a próxima carreira, você vai trabalhar 2 pontos, um aumento. Então, você sobe as 2 correntes para o primeiro ponto, trabalha o segundo ponto normalmente. E no terceiro, você faz o aumento. Novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no segundo, aliás, no terceiro, você faz o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Dessa forma, você faz essa carreira. 2 pontos, um aumento no ponto seguinte. Trabalhada essa carreira com 2 pontos, um aumento, você vai fechá-la também com ponto baixíssimo. E agora, você vai trabalhar a última carreira dessa parte circular, que são 3 pontos, um aumento. Um ponto de intervalo a mais entre cada aumento. Então, aqui a gente sobe as 2 correntes para o primeiro ponto, trabalha
o próximo ponto normalmente e o ponto baixo seguinte normalmente. 3 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz o aumento. Então, são 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Um aumento no ponto seguinte. Você trabalha dessa forma por toda a carreira. Depois que você trabalhar toda a carreira, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e você vai arrematar. Aquele fio do início, você já puxa bem para fechar o centro e corta. E esse aqui do final, você traz por uns 2 pontinhos, porque depois nós vamos costurar essa parte. Ó. Se você quiser, você pode colocar na agulha de tapeçaria. Ó. E depois você pode trazer aqui por dentro dos pontos, pela parte de trás, para que o arremate ele não escape. Ó. Assim não tem problema de escapar, fica perfeito. Você vai fazer 2 partes como essa, então uma já está pronta, agora você vai fazer a outra. Feitas as 2 partes, nós já temos a lateral da nossa bolinha, ó. Para você ter uma ideia. Agora, nós temos que fazer o meio, que é essa parte que vai aqui no meio, onde nós vamos costurar com essas 2 laterais. Então, essa parte que vai no meio, nós vamos trabalhar com a cor amarela. Então, você vai iniciar esta parte com a cor amarela com 10 correntes. Você faz a laçada inicial, as 10 correntinhas, e você vai trabalhar pulando 1, 2 correntes a partir da agulha. Na terceira, você faz o ponto baixo. Então, as 2 correntes que você pulou já contam como o primeiro ponto. Você faz o segundo, o terceiro, um em cada corrente de base. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º ponto baixo. Nós vamos trabalhar esta parte aqui na cor amarela com 9 pontos baixos cada carreira, até que ela atinja o comprimento que circule toda essa parte da lateral, que ela preencha, porque nós vamos unir dessa forma. Ó, costurando com agulha de tapeçaria, nós vamos fazer essa união. Então, o comprimento dela deve ter a circunferência do nosso círculo, para que nós possamos formar a nossa bolinha. Então, você vai trabalhando sempre subindo 2 correntes para cada início de carreira, virando o trabalho e fazendo 9 pontos baixos cada carreira. Pelo comprimento, agora, aliás, na circunferência total do círculo. Nós trabalhamos aqui nessa parte amarela 25 centímetros. Então, para você saber se está certo, dependendo do tamanho da bolinha que você for fazer, porque você pode aumentar essas partes circulares aqui ou diminuir, é só você ir fazendo as carreiras e medir aqui, ó, desse jeito. Na hora que fechar, ó, ela está certinha para costurar. Então, aqui nós trabalhamos os 25 centímetros, agora nós vamos arrematar essa parte, já deixando um fio sobrando ali para costura, ao menos de um lado. Depois a gente emenda o fio e faz a costura do outro. Ó, então, você deixa o pedaço de fio, puxa esse fio ali por dentro para arrematar. E já coloca na agulha de tapeçaria para fazer a união com as partes vermelhas. Então, primeiro a gente vai unir com uma parte. Então, a gente vai costurando aqui, ó.
as duas partes. Não tem avesso direito a parte amarela, ela foi trabalhada virando cada carreira. Só tem o direito e avesso a parte vermelha. Ó, avesso, direito. Então, você tem que cuidar para que essa parte ela fique para fora depois quando unir a outra lateral. Então, a gente vai começar agora a fazer essa união. Ó, depois ela vai ficar assim, levantadinha, ó. Então, essa união é bem simples. Ó, você vai pegar qualquer ponto aqui dessa parte vermelha, vai puxar o fio amarelo, ó, e vai encaixando. Aqui pelo meio da correntinha. Pegando só a alcinha de dentro da corrente. Então, uma vez de lá pra cá, uma vez daqui pra lá. Pegando nas laterais da parte amarela e no meio das correntinhas da parte vermelha. Ó. Uma vez daqui pra lá. Uma vez de lá pra cá. Bem simples de ser feito. Ó, na parte amarela você pega nas laterais, bem no ponto da lateral da parte amarela, e da parte vermelha você pega no meio das correntes dos pontos baixos. Aquelas correntinhas que se formam ali quando você faz os pontos. Então, você vai unindo até prender totalmente essa primeira parte. Ó, vai ficando assim. Depois que você unir a primeira parte, ela vai ficar assim. Agora, você vai, ó, terminando a união, levar o fio lá para dentro e vai unir essa abertura da parte amarela. Da mesma forma. Uma vez de lá para cá, uma vez daqui para lá. Uma vez, ó, daqui para lá, uma vez de lá para cá. Depois que você unir a parte amarela, as laterais da parte amarela, você vai encaixar a outra parte vermelha e vai fazer a mesma união. Ó. Mesma união que você fez lá do outro lado. Só que um detalhe muito importante aqui, quando você estiver na metade dessa união, você deixa um buraquinho para a gente poder colocar a fibra ali para o enchimento. Então, quando faltar aqui a metade, para você terminar de unir as duas partes, você vai colocar o enchimento. Então, a fibra, para dar forma para o nosso trabalho. Tem que encher bem. Deixar ela bem firme. Ó, vai preenchendo toda aquela parte ali, arredondando ela. Depois a gente termina de unir. Tem que deixar ela bem durinha. Ó. Depois que você preencher com fibra, você pode fechar o restante. Depois que você fechar toda a sua bolinha, você vai arrematar. Dessa forma. E vai levar o fio ali por dentro do trabalho, saindo lá na frente em qualquer dos pontinhos amarelos. E aí você pode cortar o fio.
Então, nós já temos aqui a trancinha e nós já temos a bolinha. Agora, falta o quê? O ossinho. Então, nós vamos fazer o ossinho agora na cor crua. Nós vamos começar a fazer o nosso ossinho da mesma forma que nós fizemos aquelas partes circulares da bolinha. Então, com barbante cru, você vai fazer a laçada inicial com o anel mágico. Ó. E você vai fazer os 8 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Alongando a laçada do ponto e apertando esse início para fechar bem. Depois que você fechou bem o miolo, você retoma o ponto e fecha a carreira. Para a próxima carreira, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Então, de 8, nós vamos passar para 16. Você vai fazer as 2 correntes para subir, que equivalem ao primeiro ponto, e nesse mesmo ponto você faz outro ponto baixo. 2 pontos baixos para cada ponto de base, para dobrar a nossa quantidade de pontos. Então, você vai ficar com 16 pontos nessa carreira. Feitos os 16 pontos, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na segunda corrente do primeiro ponto feito. Para a próxima carreira, você vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, você sobe 2 correntes para o primeiro ponto, no próximo você faz o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, você faz apenas um aumento. No próximo ponto, aliás, apenas um ponto. No próximo ponto, você faz o aumento. Então, você aumenta num ponto sim, no outro não. Depois que você trabalhar esta parte com um ponto e um aumento, você fecha a carreira. E agora, você vai trabalhar sem aumentos por 4 carreiras. Então, apenas ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo por 4 carreiras. Depois que você trabalhar as 4 carreiras sem aumentos, o seu trabalho vai ficando assim, já vai formando a bolinha. Só que agora você vira para o outro lado, porque o direito ele estava para dentro. Então, o direito tem que ficar para fora, você vira o seu trabalho. Ou desvira, melhor falando. Para a próxima carreira agora, você vai trabalhar 4 pontos e uma diminuição, para a gente ir fechando a nossa bolinha. Então, você sobe 2 correntes, trabalha mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, são 4 pontos no total. Agora, você faz uma diminuição, ou seja, você fecha os 2 próximos pontos baixos juntos. Então, você puxa uma laçada no ponto seguinte, puxa uma laçada no próximo ponto e com outra laçada você fecha os 2 pontos de uma vez. Assim, você fez uma diminuição. Trabalhe dessa forma por toda a carreira, 4 pontos, uma diminuição. Depois que você trabalhar os 4 pontos, uma diminuição, você vai fechar a carreira, sempre na segunda corrente do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira agora, você vai trabalhar reto, sem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Trabalhada essa carreira sem diminuições, para a próxima, que nós já fechamos com ponto baixíssimo, para a próxima você vai trabalhar 3 pontos, uma diminuição. Então, sempre subindo as 2 correntes que já equivalem ao primeiro ponto, trabalhando ali o segundo ponto baixo
e o terceiro. Feitos os 3 pontos, agora você já diminui. Puxa uma laçada no ponto seguinte, puxa uma laçada no próximo ponto e com outra laçada fecha os pontos de uma vez. Então, você vai trabalhar esta e a próxima carreira dessa forma, 3 pontos, uma diminuição. São 2 carreiras seguidas diminuindo. Depois que você trabalhar as 2 carreiras com as diminuições, para continuar agora, nós vamos continuar reto, para fazer aquela parte do meio do ossinho mais fininha, e depois vamos fazer a outra bolinha do outro lado. Então, primeiro, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que fazer o enchimento. Então, a gente vai alongar aqui o ponto, para não perder o ponto. E vai fazer o enchimento dessa parte da bolinha. Tem que deixar ela bem firme, então encher bem essa parte. Para depois a gente continuar reto. Ó. Então, ela já está bem firme. Ó. Agora, nós vamos continuar a parte reta, sem diminuições, e depois vamos fazer o outro lado. Então, agora você vai trabalhar ponto sobre ponto para aquela parte do meio do ossinho. Dependendo se você quiser um ossinho mais curtinho, dependendo do tamanho do seu cão, se você quer um ossinho com essa parte aqui maior, dependendo do tamanho da boca ou do tamanho do cão, como nós já mencionamos, você vai trabalhar a parte reta do tamanho desejado e depois nós vamos ensinar você a fazer a outra parte da bolinha. Nós trabalhamos reto aqui por 9 centímetros. No nosso caso, deram 13 carreiras de pontos baixos. Você pode trabalhar o tamanho que você desejar. Depois que você chegar neste comprimento, você vai arrematar essa parte, deixando um pedaço de fio, que nós vamos fazer uma costura. O que você vai fazer agora? Você vai fazer a outra bolinha separadamente para a gente unir aqui nessa parte. Por quê? Para que ela fique redondinha, exatamente igual à primeira. Então, você vai fazer essa parte da bolinha até fazer aquelas 2 carreiras de 3 pontos, uma diminuição, como você fez aqui, exatamente igual. Até a parte que você enche com fibra. Depois que você fizer essa parte, você vai encher com fibra e nós vamos unir aqui desse outro lado com esse fio que nós deixamos à espera e agulha de tapeçaria. Nós já vamos até colocar já aqui na nossa agulha, para fazer a união. Depois que você fizer a outra bolinha, ó, e encher com a fibra, você vai encher essa parte aqui do caninho também com fibra. Então, essa parte do caninho, para você encher, você pode ter o auxílio da agulha de crochê. Você vai colocando, ó, e vai colocando a fibra lá pra dentro. Ó, até deixar bem firme essa parte também. Tem que ir colocando aos pouquinhos. Ó, e deixar bem durinha essa parte, bem firme. Depois a gente vai unir com a bolinha. Ó. Depois que você deixar essa parte bem firme, a gente vai agora fazer a união aqui com a bolinha do outro lado. Então, a união é bem simples. Ó. Você vai pegar a alcinha das correntes que ficaram sobre os pontos, a alcinha de fora. Ó, a gente vai achar aqui a carreira do fechamento, a parte do fechamento da carreira, que é aqui correspondente a essa, e você vai unir, começar a unir. Você vai passar o fio dessa forma e vai pegando cada corrente ali do outro lado da bolinha, vai unindo com essa parte reta do ossinho. Pegando a parte de fora das alcinhas das correntes. Ó, você tem que ir apertando bem para ele ficar bem certinho.
Você vai unindo dessa forma até fechar totalmente. Ó, vá deixando bem firme, bem puxadinho o fio para não ficar ali soltinho nem um buraquinho. Ó, veja como vai ficando. Então, agora você vai unir o restante da abertura que falta. Depois que você unir totalmente, você vai arrematar. Você pode passar ali a agulha, puxando bem aquela parte da união. Passe a agulha por baixo de um pontinho. E depois passe novamente a agulha por dentro da laçada que se forma quando você puxa o fio. Faça 2 vezes esse arremate. E depois você leva o fio ali por dentro do trabalho, saindo lá do outro lado, e aí você corta o fio. Ó. Depois você dá a forma certinho aqui pro seu ossinho. Então, aqui nós temos o ossinho, a bolinha e a trancinha. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um kit pet de brinquedos de crochê para o seu gatinho, para o seu cãozinho.